O sol descia lento sobre as pradarias, tingindo de cobre o horizonte infinito. O vento arrastava a poeira em redemoinhos pequenos, levantando grãos que pareciam cintilar na luz dourada do entardecer. A imensidão era bela, mas carregava consigo um silêncio que pesava sobre os ombros de quem vivia só. Ele cavalgava devagar, sem pressa, como quem não tinha mais para onde correr. O cavalo, já acostumado à rotina, conhecia o caminho até o rancho quase sem precisar das rédeas. O rancheiro mantinha os olhos fixos na linha distante das montanhas, como se buscasse ali respostas que nunca viriam. O rosto queimado de sol, marcado por rugas fundas, revelava a vida dura de quem sobrevivera mais ao tempo do que as pessoas. No rancho, tudo parecia parado no tempo. A cerca de madeira rangia com o vento, os bebedouros dos animais estavam gastos, e a casa de tábuas secas guardava mais memórias do que risadas. Ele vivia ali sozinho há anos, desde que o destino lhe arrancara o pouco de família que tivera. Alguns diziam que perderá a esposa para a febre, outros que irmãos foram engolidos pela guerra. A verdade, talvez, era um misto de todas as dores, numa coleção de ausências que formava o peso em seu peito. No interior da casa, poucas coisas, uma mesa de madeira gasta, 2 cadeiras, um fogão a lenha e uma prateleira com garrafas quase vazias. Nada de retratos nas paredes, apenas a sombra das noites frias que se arrastavam lentamente. Ele se acostumara ao silêncio. O estalar da lenha no fogo era sua única companhia, junto ao som do vento que atravessava as frestas da porta. Apesar da dureza, o rancheiro não era um homem amargo. O mundo o havia moldado como pedra, mas por dentro ainda pulsava uma centelha de compaixão. Era visto como justo pelos vizinhos distantes, não tirava mais do que precisava, não explorava ninguém, e se alguém caía no caminho, ele sempre oferecia a mão para levantar. Mas essa bondade silenciosa nunca encontrara espaço para florescer em algo maior. Ele vivia, apenas vivia, como quem espera que o tempo um dia resolva a conta. Certa manhã, depois de mais uma noite mal dormida, levantou-se antes mesmo do sol nascer. Alimentou os cavalos, revisou as cercas, jogou milho para as galinhas. Era sempre o mesmo ciclo, repetido até a exaustão. Enquanto caminhava pelo campo, sentiu o vento frio cortar-lhe o rosto. Parou um instante, fechou os olhos e escutou nada. O vazio lhe devolveu a mesma resposta de sempre: silêncio. O rancheiro sabia que a solidão não era apenas a falta de vozes, mas o peso de não ter para quem contar as histórias do dia, nem quem esperasse por ele quando voltasse para casa. Cada refeição solitária era como um lembrete de que sua vida estava se apagando aos poucos, sem testemunhas. Ainda assim, algo dentro dele resistia. Talvez fosse o orgulho de homem do Oeste, talvez fosse apenas teimosia. Ele continuava, dia após dia, porque abandonar a terra seria abandonar a si mesmo. Aquele rancho era tudo o que restava, e nele depositava a esperança silenciosa de um destino diferente, ainda que não soubesse qual. Foi nesse estado, entre a monotonia e a resignação, que a mudança começou a se aproximar. Primeiro como um murmúrio distante, uma sensação de que algo estranho estava por vir. O rancheiro não sabia explicar, mas sentiu no peito o peso diferente daquele entardecer, como se o vento trouxesse consigo não apenas poeira, mas também um presságio. Ele não podia imaginar, naquele momento, que seu caminho estava prestes a cruzar com o de alguém ainda mais perdido que ele. Uma alma pequena, silenciosa, que carregava nas sombras o mesmo fardo que o rancheiro conhecia bem, o abandono. E foi assim, no meio da vastidão do Oeste, que o destino começou a escrever uma nova história, não feita de ouro ou glória, mas de humanidade. O rancheiro chegou ao vilarejo quando o sol ainda queimava alto. A cidadezinha, se é que se podia chamar assim, era um amontoado de construções de madeira mal cuidadas, cheias de poeira e rachaduras. As ruas eram tomadas pelo barulho dos cascos, pelo render das rodas das carroças e pelo tilintar de copos dentro do salão. Aquele lugar cheirava a bebida, suor e desespero. Ele não gostava de permanecer muito tempo ali. Precisava apenas de alguns suprimentos, sal grosso, farinha, pólvora para o rifle. Mas, naquele dia, algo fora do comum atraía uma pequena multidão para o centro da rua principal. Homens rudes, bêbados, riam e gritavam em volta de uma carroça improvisada como o palco. O rancheiro desmontou devagar, franzindo o senho, curioso e desconfiado. Um sujeito cambaleante, com a barba desgrenhada e a garrafa sempre na mão, gritava com a voz rouca, tentando chamar atenção. Escutem, desgraçados! Hoje tenho algo melhor que cavalo, melhor que mula.
E apontou para trás, onde uma menina magra, com roupas sujas e cabelos caídos sobre o rosto, se encolhia no canto da carroça. Essa aqui. Minha filha. As risadas foram imediatas. Alguns homens assobiaram, outros cuspiram no chão, divertidos com a crueldade da cena. O rancheiro fechou a mão em punho, sentindo o estômago embrulhar. Já tinha visto muita miséria, mas nada tão baixo quanto aquilo. Levo a quem pagar mais. Continuou o bêbado, erguendo a menina pelo braço com brutalidade. Ela não chorava, não gritava, não reagia. Apenas baixava os olhos, como se já tivesse desistido de tudo. Quem me der dinheiro para uma garrafa cheia, pode levar. O rancheiro permaneceu imóvel por alguns instantes, observando. O sangue lhe fervia, mas também havia dentro dele um peso de dúvida. Se envolvesse, tomaria para si um problema que talvez não pudesse carregar. Mas, se não fizesse nada, sabia que aquela criança cairia nas mãos de homens capazes de coisas muito piores que a indiferença. Um sujeito de chapéu amassado se aproximou da carroça e riu, mostrando dentes podres. Dou 2 moedas. Ela nem fala, nem reage, vai ser inútil para qualquer trabalho. Zombou. O bêbado ergueu a garrafa vazia, irritado. 2 moedas não me enchem o estômago. Quero mais. Foi nesse instante que o rancheiro deu um passo à frente. O barulho da rua pareceu diminuir. Ele não precisou levantar a voz, bastou o tom grave para impor silêncio. Eu pago. Todos se viraram. O bêbado olhou para ele, surpreso, tentando avaliar se aquela era uma piada. Mas o rancheiro já tirava algumas notas amassadas do bolso do colete. Era dinheiro suficiente para encher muitas garrafas. Está louco, homem? Alguém cochichou na multidão. O bêbado, por sua vez, arregalou os olhos, ávido. Agarrou o dinheiro com as 2 mãos, quase chorando de satisfação. Sem pensar 2 vezes, empurrou a menina para fora da carroça, como se fosse um fardo inútil. Ela caiu no chão de terra batida. O rancheiro se abaixou, ajudando-a a se levantar com calma. O olhar dela era vazio, distante, como se não tivesse sequer entendido o que acontecia. Não reagiu às vozes, nem ao burburinho em volta. Não pareceu ouvir nada. Enquanto se afastava com a menina pela mão, o rancheiro percebeu, ela não apenas era retraída, parecia viver em completo silêncio. Não voltava o rosto para os chamados, não piscava diante de gritos ou gargalhadas. Uma surdez profunda ou talvez um trauma a envolvia como um muro invisível. Ele não sabia ao certo por que fizera aquilo. Não buscava companhia, nem desejava responsabilidades. Mas, naquele instante, sentiu que havia resgatado mais do que uma criança. Tinha arrancado uma alma das garras da escuridão. Montou no cavalo e ergueu a menina, colocando-a à frente da sela. Ela permaneceu imóvel, quase sem peso. O rancheiro segurou firme as rédeas e partiu. O vilarejo foi ficando para trás, com seus risos bêbados e sua miséria. Diante dele, só restava a estrada longa de volta ao rancho. E, junto a ele, o silêncio absoluto daquela menina, que parecia carregar o eco de um mundo quebrado. O rancho surgiu no horizonte quando o sol já se inclinava para o poente. As cercas mal pintadas, o celeiro gasto e a casa de madeira erguida sobre o campo aberto eram tudo o que o rancheiro possuía. Não havia luxo, nem enfeites, apenas a simplicidade áspera de quem sobrevivia com o próprio suor. O cavalo relinchou ao reconhecer o caminho de volta, e os cães vieram correndo, latindo, até se calarem diante da estranha que vinha na sela. O rancheiro ajudou a menina a descer. Ela não resistiu, tampouco agradeceu, apenas deixou-se conduzir como sombra. Seus olhos varreram o rancho com desconfiança, mas não houve brilho algum, apenas uma apatia profunda. Aqui é sua casa agora, murmurou o rancheiro, mesmo sabendo que talvez ela não o escutasse. Nos dias seguintes, o choque entre os 2 mundos ficou evidente. A menina não falava, não respondia a gestos ou ordens simples. Se ele a chamava pelo movimento das mãos ou batendo com força na madeira, ela não reagia. Caminhava pelo pátio em silêncio, observando os animais, o vento nas árvores, a fumaça que saía do fogão a lenha. O rancheiro, acostumado a lidar com o gado e com a terra, não sabia como lidar com o vazio que ela representava. Tentou impor disciplina, mostrou-lhe onde guardar a água, como varrer o chão, como alimentar as galinhas. Em troca,
recebia apenas olhares furtivos, como se ela medisse se era seguro obedecer. Ainda assim, havia cuidado em seus gestos. Ele nunca levantou a voz, nunca ergueu a mão. Se ela deixava cair o balde, ele apenas recolhia, com paciência. Se derramava água, ele mostrava novamente o caminho até o poço. Era um contraste profundo com o abandono e a brutalidade de onde ela viera. Aos poucos, o rancheiro percebeu que a menina estava sempre atenta, mesmo quando fingia não estar. Certa manhã, enquanto partia lenha, notou-a sentada na soleira da porta. Seus olhos seguiam cada golpe do machado, como se decorasse os movimentos. Quando ele se afastou, ela se aproximou da pilha de toras, agarrou um pedaço menor e, com esforço, tentou imitá-lo. O machado era pesado demais, mas o gesto revelava algo: inteligência, curiosidade, vontade de aprender. Esse foi o primeiro sinal. Depois vieram outros. Quando alimentava os cavalos, ela observava como ele colocava o feno, e no dia seguinte tentou repetir a tarefa sozinha. Quando acendia o fogo à noite, ela aproximava-se em silêncio e estendia gravetos secos, como se compreendesse a necessidade de ajudar. O rancheiro começou a notar pequenas mudanças também no olhar dela. Já não era apenas vazio. Havia lampejos de atenção, até mesmo de coragem. Quando os cães latiam diante de algum animal noturno, ela não corria para se esconder. Ficava imóvel, olhando, firme, como se quisesse enfrentar o desconhecido. A comunicação entre os dois não se fazia por palavras, mas por gestos e atitudes. Ele erguia a mão, apontava para a tarefa, e ela entendia. Ela deixava algo sobre a mesa, um pedaço de pão, um copo de água, e ele sabia que era um gesto de resposta. Assim, lentamente, um laço silencioso se formava. Para o rancheiro, essa convivência começou a quebrar a couraça de solidão que o envolvia havia anos. Antes, as noites eram longas e sem sentido, agora, ao menos havia alguém sentado diante do fogo, mesmo que em silêncio. Antes, o campo era apenas trabalho, agora, era também aprendizado, porque sempre havia um par de olhos pequenos acompanhando seus movimentos. Ele ainda não sabia quem aquela menina seria em seu destino. Não era filha, nem aprendiz, nem mesmo companhia no sentido pleno. Mas era presença, uma presença que enchia os espaços antes tomados pelo vazio. Certa noite, enquanto o vento zunia pelas frestas, o rancheiro serviu 2 tigelas de sopa grossa. Colocou uma diante dela. A menina olhou, hesitou, e então, com um gesto lento, encostou os dedos sobre a madeira da mesa, como se agradecesse. Não disse nada, mas naquele toque silencioso havia mais humanidade do que em muitas palavras. O rancheiro suspirou, deixando-se encostar na cadeira. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. A noite caiu pesada, trazendo nuvens carregadas que se acumulavam sobre a pradaria. O rancheiro já conhecia aquele presságio, tempestade. O vento começou a soprar mais forte, uivando pelas frestas da casa. Os cães se agitaram no pátio, e até os cavalos, acostumados a tudo, batiam os cascos com nervosismo no estábulo. Ele reforçou a porta, acendeu o fogo e puxou para junto da menina uma manta de lã grossa. Ela, como sempre, se encolheu em silêncio, os olhos atentos mas sem reação a nada além do que via. O rancheiro ajeitou a espingarda perto da cadeira, hábito de quem sabia que no oeste não bastava temer o vento, mas também o que ele podia trazer. Logo, os trovões começaram a rasgar o céu. A madeira da casa estalava a cada estrondo. O rancheiro a olhou de relance, esperando vê-la indiferente, como de costume. Mas, para sua surpresa, notou um pequeno sobressalto, os ombros dela estremeceram, os olhos piscaram. Ele estreitou o olhar. Não disse nada, apenas esperou. Outro trovão ecoou, mais forte, fazendo o telhado vibrar. Dessa vez, a menina levou instintivamente a mão ao peito, como se tivesse sentido a vibração. Não era reação ao clarão, era ao som. O rancheiro se inclinou na cadeira, o coração acelerado. Então, ouve, pensou, incrédulo. Talvez não tudo, talvez não como os outros, mas havia ali alguma percepção que até então ela escondia ou temia demonstrar. Minutos depois, o vento trouxe outro tipo de ameaça, um uivo distante, vindo das colinas. Os cães responderam de imediato, latindo furiosos. A menina, que sempre parecia ignorar os latidos, desta vez ergueu os olhos e fixou-se na porta, como se também tivesse escutado. O rancheiro se levantou de súbito. Aquilo não podia ser coincidência.
Pegou um pedaço de madeira e o jogou no fogo. O estalo seco ecoou pelo ambiente, e, para sua surpresa, os olhos dela seguiram o som. Havia uma conexão. Você ouve, e murmurou, quase sem acreditar. Nos dias seguintes, ele começou a testar, sempre com paciência. Pegou um pequeno sino do celeiro e o sacudiu levemente. Ela virou a cabeça, assustada, mas curiosa. Depois, mostrou-lhe o mugido de uma vaca, apontando para o animal. A menina pareceu associar, como se descobrisse que aquele som vinha de uma fonte concreta. À noite, quando o fogo estalava, ele a observava sorrateiro. Percebia que seus olhos se moviam a cada crepitar da lenha, como se a chama não fosse a única coisa a atrair sua atenção. Era como se tivesse vivido cercada de silêncio por tanto tempo que aprenderá a se esconder nele, a negar os sons. Talvez medo. Talvez castigo. Talvez um mundo interno criado para suportar a dor. Mas agora, lentamente, ela começava a sair dessa prisão invisível. O rancheiro, homem de poucas palavras e vida dura, sentiu dentro de si algo renascer, esperança. Não esperança apenas de que a menina pudesse ouvir, mas de que ela pudesse viver de forma plena, sentir o mundo ao redor. Um dia, ao trabalhar no estábulo, deixou cair de propósito um balde de ferro. O estrondo ecoou no chão de terra. A menina, que estava ao fundo, ergueu-se de um salto, os olhos arregalados. Em seguida, olhou para ele, quase como se o repreendesse. O rancheiro não conteve um riso discreto. Era a primeira vez que ela reagia a algo dele de forma tão clara. A partir daí, passou a incentivá-la. Tocava o sino, estalava os dedos, batia palmas, sempre observando as reações. A cada resposta, mesmo tímida, o laço entre eles se fortalecia. Não precisavam de palavras, precisavam apenas desse novo mundo que se abria, feito de sons antes ocultos. E a menina, antes apática, começou a se firmar. Já não caminhava apenas como sombra, agora, movia-se com cuidado, como se buscasse decifrar o que podia ou não ouvir. Havia nela uma força silenciosa, escondida sob o medo, que pouco a pouco emergia. O rancheiro, ao vê-la assim, compreendeu algo simples e profundo: não era ele quem a estava salvando. Era ela, com seu despertar, que devolvia ao rancho o som da vida. O rancho estava em paz naquela manhã. O rancheiro consertava uma cerca, enquanto a menina ajudava a recolher gravetos próximos ao celeiro. O sol batia forte, o campo se estendia sereno, e por um instante parecia que a vida havia encontrado seu ritmo. Mas a tranquilidade foi quebrada pelo eco de cascos distantes. O rancheiro ergueu a cabeça, franzindo o senho. O som não era de vizinho conhecido. Montado em um cavalo magro, com a postura desequilibrada e o olhar turvo, surgiu uma figura que ele jamais gostaria de ver outra vez: o pai bêbado da menina. O homem desmontou com dificuldade, tropeçando no chão de terra. Carregava no rosto a mesma brutalidade, agora ainda mais acentuada pelo álcool. Aproximou-se do rancho com um sorriso torto, mas nos olhos havia apenas cobiça. Vim buscar o que é meu, disse, a voz arrastada, carregada de rancor. O rancheiro não se moveu. Plantou os pés firmes no chão, segurando o arame da cerca entre as mãos calejadas. Ela não é mais sua. Você a vendeu. E eu paguei. O bêbado riu, cuspindo no chão. Vendi. Não, aquilo foi só uma troca de ocasião. Ela é minha filha de sangue, e ninguém vai me roubar isso. O rancheiro não respondeu de imediato. Observou-o com frieza, como quem mede o inimigo antes do duelo. Por dentro, sabia que aquele homem não queria a filha, queria dinheiro, ou vingança, ou ambos. A menina, que até então se mantinha perto do celeiro, parou. Seus olhos se fixaram no pai, e o corpo tremeu. Mas algo dentro dela havia mudado. Não se escondeu. Não correu. Ficou ali, imóvel, respirando fundo, como quem enfrenta um fantasma. O rancheiro deu alguns passos à frente, aproximando-se do bêbado. Você não tem mais nada aqui. Ela está sob minha proteção agora. Se veio em busca de briga, pode voltar por onde veio. O homem estreitou os olhos, percebendo que não teria vitória fácil. Ainda assim, puxou da cintura uma velha pistola enferrujada e a ergueu com a mão trêmula. Não me desafie, rancheiro. Essa menina é minha, e você vai se arrepender de ter se metido. O silêncio que se seguiu foi pesado.
O vento parou. Os cães, antes agitados, calaram-se. O rancheiro, sereno, levou a mão ao coldre. A tensão no ar podia se cortar com faca. Foi nesse momento que a menina deu o primeiro passo. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto, mas sua voz, fraca e entrecortada, rompeu o silêncio. Eu não volto. O bêbado piscou, confuso. Não esperava ouvir nada dela. A menina ergueu o rosto, os olhos cheios de firmeza que nunca antes mostrará. Nunca mais. Aquelas poucas palavras, ditas com tanto esforço, ecoaram mais fortes do que qualquer tiro. O rancheiro sentiu o coração apertar no peito. Era a prova de que ela não era mais a mesma sombra de antes. O pai, porém, riu de novo, tentando disfarçar o impacto. Até fez essa muda falar. Zombou. Mas isso não muda nada. Antes que ele pudesse reagir, o rancheiro puxou a arma. O movimento foi firme, sem hesitação. A mira estava no peito do bêbado, e os olhos, frios como aço. Teste a sorte se quiser, disse, baixo, mas com voz que cortava como lâmina. Mas lembre-se, aqui não tem mais espaço para você. O homem hesitou. A mão trêmula não sustentava o peso da arma. Por um instante, o olhar dele encontrou o da filha. E o que viu não foi medo, mas rejeição. Foi como se o elo de sangue tivesse sido rompido ali, para sempre. Resmungando, amaldiçoando, ele recuou. Guardou a pistola, cambaleou até o cavalo e montou com dificuldade. Antes de se afastar, ainda gritou. Vai se arrepender, rancheiro. Ninguém desafia um pai e sai impune. Mas as palavras se perderam na poeira levantada pelos cascos. O rancheiro guardou sua arma devagar, respirando fundo. A menina continuava imóvel, mas os olhos ainda brilhavam com lágrimas e coragem. Ele se aproximou e pousou a mão sobre o ombro dela. Não disse nada. Não era preciso. Naquele instante, ambos sabiam, o laço entre eles já não era feito de conveniência ou obrigação. Era algo maior, quase um pacto de família. Um rancheiro solitário e uma menina ferida haviam escolhido um ao outro, e, juntos, haviam declarado guerra contra o passado. O tempo passou como as estações que moldam a terra do oeste. Dias de sol abrasador, noites frias e ventos constantes marcaram a rotina do rancho. Mas, diferente de antes, aquela vida já não era feita apenas de solidão. Havia ali movimento, presença, calor humano. O rancheiro acordava cedo, como sempre, mas agora havia passos leves que o seguiam até o curral. A menina, antes retraída, aprendia rápido a lidar com os animais. Sabia quando lançar milho às galinhas, como segurar a corda para que o cavalo não se assustasse, e até imitava o gesto firme de bater na madeira para chamar o gado. Cada pequena tarefa cumprida era um sorriso discreto que ela oferecia. Sorrisos é algo que ele jamais pensara ver naquele rosto. Eram raros, mas reais, como fagulhas em noite escura. E cada um deles iluminava o rancheiro por dentro, apagando lentamente as sombras que o acompanhavam por tantos anos. Ela também começara a falar. Não muito, apenas palavras soltas, ditas com esforço, mas carregadas de significado. Água, cavalo, fogo. E, às vezes, quando se sentia segura, arriscava até frases curtas. Ele não a pressionava. Esperava, pacientemente, e celebrava em silêncio cada nova conquista. Mais do que isso, a menina agora se expressava com gestos de afeto. Colocava um pedaço de pão ao lado do prato dele antes de comer, deixava flores silvestres sobre a mesa ou encostava a cabeça em seu ombro diante do fogo. Pequenos sinais que, para o rancheiro, valiam mais do que qualquer discurso. O rancho, que antes era apenas trabalho e peso, floresceu de maneira inesperada. Não que tivesse se tornado um lugar próspero em riquezas, mas havia nele um sentido renovado. As galinhas ciscavam mais, os cavalos estavam bem cuidados, a horta crescia. Era como se a própria terra respondesse à presença dela, devolvendo vida ao que estava quase morto. O rancheiro, homem calejado e duro, descobriu dentro de si algo que pensava ter perdido: ternura. Já não vivia apenas para manter de pé suas cercas e animais. Vivia para que aquela menina tivesse futuro. Vivia porque, de algum modo, ela lhe dera de volta a vontade de respirar. Certa tarde, sentaram-se juntos na varanda da casa, observando o horizonte. O vento soprava constante, trazendo consigo o cheiro do campo.
O rancheiro fechou os olhos por um momento e percebeu que o silêncio já não lhe pesava como antes. Não era mais vazio. Era a paz. Ele pensou em tudo que haviam enfrentado, a miséria do leilão, o peso do passado, o confronto com o pai bêbado. E entendeu, com clareza, que não fora apenas ele quem a salvara. A menina, com seus olhos silenciosos e sua coragem em despertar, o havia salvado de uma vida de solidão que o matava devagar. Ali, naquele rancho perdido na imensidão do oeste, eles não eram mais dois abandonados. Eram família, ainda que sem laços de sangue. Uma família forjada em coragem, compaixão e dignidade. Quando o sol começou a se pôr, tingindo de dourado a linha das colinas, o rancheiro sentiu que havia encontrado sua redenção. Não no ouro, não em conquistas, mas no simples ato de cuidar e ser cuidado. O vento uivava, mas não trazia medo. O silêncio reinava, mas já não oprimia. Era o silêncio da paz, da vida que se reconstrói, da esperança que renasce mesmo no coração mais endurecido. O rancheiro pousou a mão sobre o ombro da menina. Ela sorriu, tímida, e encostou a cabeça em seu braço. Juntos, olharam para o horizonte, como quem finalmente encontrara um lugar no mundo. O oeste ainda era selvagem, ainda era cruel, mas naquela pequena porção de terra, dois destinos tinham sido transformados para sempre. Essa foi a história de um rancheiro solitário e de uma menina que aprendeu a ouvir com o coração. No Velho Oeste, onde a dureza parecia reinar, pequenos gestos de compaixão podiam mudar destinos. Esse encontro improvável mostrou que a verdadeira força não está apenas na coragem de enfrentar o perigo, mas também na coragem de amar e proteger. Se essa narrativa tocou você, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva para acompanhar mais histórias de coragem, humanidade e redenção no Oeste Selvagem.